nossa aula, anteriormente nós falamos da questão de Fibonacci quando nós relacionamos o Ibovespa, correto? Aqui eu queria atentar a alguns traders a situação que nós traçamos em Fibonacci sobre a questão de o Ibovespa voltar a 40 mil pontos, tá? Eu já deixei previamente já traçado algumas retas horizontais e alguns suportes importantes dentro daquela questão do Fibonacci, e eu gostaria de atentar e chamar a atenção de vocês a alguns detalhes, ok? Os detalhes são o seguinte: nós vimos que depois dessa subida aqui vertiginosa que nós tivemos, o preço houve uma lateralização e nós tivemos algumas máximas, tá, aqui em cima no período, que o Ibovespa ele andou lateralizado em cima dessa questão, tá? Em cima dessa questão ele fez a máxima aqui em 42.684 pontos e andou lateralizado nessa situação aqui, certo? Então eu queria chamar a atenção de vocês sobre essa questão. Nós estamos na madrugada, tá, do dia 30 de março e nós estamos vendo aqui o Ibovespa futuro. Ele sinaliza 7.650 pontos, ele está negativo 1,44%, tá? Então nós vamos esperar amanhã, se ele continuar nessa parte negativa, vamos esperar um gap de baixa para Petro 4. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, sobre a seguinte questão. Temos o Dow Jones futuro mostrando fatalmente vai mostrar um gap de baixa amanhã. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês algumas situações de importante lateralização e da Petro 4 e no caso pontos importantes de suporte, tá? Nós temos esses pontos importantes de suporte nessa área, certo? Nessa área em cima do que eu tracei dessa linha horizontal. No caso, se ele perdendo, ele abrindo abaixo dessa linha horizontal, ele abrindo abaixo de 41.568 pontos, nós iremos encontrar essa próxima área de suporte, 41.106 pontos, tá? E então, se ele romper, tá, esse importante suporte, porque na verdade nós temos esse suporte ele foi feito por causa até mesmo do próprio canal lateral que ele foi feito, ele tocou 1, 2, 3, é claro que ele puxou um pouquinho mais abaixo, mas não tem problema, ele mostra a lateralização, tá, dos preços, tá? Aqui mesmo ele passou um pouco a mais, mostrando uma precificação um pouco mais abaixo, mas mostra aqui mais uma vez, tá, nesse fundo que ele fez, tá? Ele mostra uma influência compradora muito boa nesses pontos, tá? Uma influência muito boa compradora. E então, se ele, obviamente, se ele romper novamente essa situação, nós vamos ter o teste aqui em 41.106 pontos. Então nós temos que observar essa situação. Por quê? Porque ele rompendo essa situação de 41.106 pontos, ele vai ter essa área de abrangência toda, tá? Que nós temos aqui embaixo, tá? O que nós vimos, duas áreas de suporte, tá? Duas áreas de suporte bem interessante, bem forte. Inclusive, foi traçado aqui a média móvel de 21 dias, a média móvel especulativa, tá? A média móvel terciária, e também traçamos aqui a média móvel de 55 dias, aquela média móvel da tendência secundária, aquela média móvel da situação de volatilidade do papel, né? Que mostra as correções do papel. Então, nós vimos aqui, se vocês atentarem, teve pontos importantes de toque, tá, na média móvel de 55 dias aqui e aqui, né? Passou um pouquinho mais abaixo. Aqui é que houve uma situação que ele rompeu abaixo da média móvel secundária de 55 dias e voltou. Por isso que é interessante, e esse aqui é um ponto isolado
no gráfico, quando existe pontos isolados no gráfico, e significa um ponto de um suporte muito importante, quando existem esses pontos isolados. É claro que esses também, esses conjuntos de aglomerados são pontos importantes de suporte, mas quando eles existem situações de isolamento de pontos, tá? São pontos que a gente diz são os pontos críticos de suporte. É onde que, se arrebentar essa situação aqui, essa aqui, vamos dizer, é a fronteira do abismo para chegar até 40 mil pontos. Então é aqui que nós temos que prestar atenção nesse quadro, tá? Desse quadro dessa lateralização, para que amanhã, no caso daqui a algumas horas, venha abrir o Dow Jones, tá? E a gente vê essa situação, se nós vamos perder esse fundo, tá? Se nós vamos perder esse fundo um pouquinho mais abaixo, tá? Vamos vir testar esses aqui que foram precificados mais abaixo, ou vamos testar esse importante suporte de 41.106 mil pontos, ok, gente? Esperamos que no caso o nosso índice não venha abaixo de 41.106 mil pontos, para que a gente não venha a testar os nossos 40 mil pontos, que é onde está naquele importante suporte do Fibonacci que nós traçamos, ok, pessoal? Então fico por aqui, um abraço, vejo na próxima.